Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Belas Artes Crochê. Para quem não me conhece, me chamo Amanda, sou dona do canal. Certo, pessoal? Já convido a todos que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, deixem seu like e ativem o sininho na opção todas, para que sempre que entrar um conteúdo novo, um vídeo novo no nosso canal, vocês recebam a notificação de primeira mão. Certo, pessoal? Meus amores, eu vim fazer esse videozinho, essa introdução breve, somente para explicar para vocês que nesse vídeo eu não vou mostrar nenhuma encomenda. Na verdade, seria uma encomenda feita pela minha mãe, mas como é minha mãe, eu resolvi presentear ela com esse jogo de banheiro que eu fiz no modelo Priscila, certo? Eu peguei esse modelinho pela internet mesmo, mas fiz pequenas alterações assim, mais ali na parte do bico dele, certo? Eu fiz algumas alterações, pouca coisa, mas para dar um toquezinho mais meu, certo? Não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas eu pensei, o aniversário da minha mãe já está próximo, já está chegando. Nada mais justo do que eu presentear minha mãe com um lindo jogo de banheiro, porque ela ama crochê também, inclusive ela foi a pessoa que mais me inspirou a querer aprender, né, a arte do crochê, a querer aprender a fazer o crochê, porque eu me lembro que muitos anos, alguns anos, na verdade, muitos não, alguns anos atrás, quando eu era criança, pequena ainda, eu via minha mãe fazendo tantos trabalhos lindos, a dedicação que ela fazia com os trabalhos dela, porque minha mãe sabe fazer crochê, tricô e bordado ponto cruz. Eu, no caso, faço só bordado ponto cruz, sei fazer, né, no caso, eu sei fazer o bordado ponto cruz, que já fiz bastante, várias toalhinhas, já fiz, já vendi há um tempo atrás, e sei fazer o crochê. O tricô eu ainda não aprendi. É algo que quem sabe futuramente, mais para frente, eu venho aprender a fazer o tricô, né? Mas, sim, particularmente, eu não sei se eu me daria tão bem trabalhando com duas agulhas ao mesmo tempo, como eu me dou bem trabalhando com uma agulha só, né? Eu me encontrei bem no crochê depois que eu aprendi, foi amor à primeira vista, e eu fui cada vez mais me apaixonando mais e querendo fazer novos trabalhos e trabalhando cada vez mais com isso, me dedicando, né, para esse tipo de arte. E eu amo, eu sou apaixonada pelo crochê. E a pessoa que mais me inspirou, né, a ter essa vontade, esse desejo de aprender a fazer foi a minha mãe. Por esse motivo também, hoje em dia, infelizmente, ela tem problemas nos ossos, ela tem osteoporose, ela não tem mais as mãos tão firmes, né? Hoje em dia, infelizmente, ela não tá mais conseguindo fazer os trabalhos que ela fazia. Na época que ela fazia os trabalhos dela em crochê, né, e em tricô também, na verdade, o nicho dela, o gosto dela para esse tipo de trabalho é bem diferente do meu. O nicho dela era mais voltado para a parte do vestuário. Ela amava fazer roupas de crochê, de tricô. Ela fazia uma roupa mais linda, mais perfeitinha que a outra. Eu ficava encantada. Eu me lembro que eu era criança, era pequena e ficava encantada de ver os trabalhos que ela fazia. E isso realmente foi me despertando muita vontade ao longo do tempo de aprender. Infelizmente não consegui aprender com ela, né, com a minha mãe, mas alguns anos depois eu entrei num cursinho que tinha numa lojinha perto aqui da minha casa. Entrei num cursinho, né, que a própria dona da loja ia fechar uma turminha para fazer, para dar aulas, né, de crochê, os pontos mais básicos do crochê. Ela ia dar bem para quem fosse iniciar mesmo, aprender desde o início o beabá do crochê. E aí entrei nesse cursinho, me inscrevi, comecei a fazer, aprendi e graças a Deus estou até hoje aí fazendo os meus trabalhos, que eu tanto amo. Certo, meus amores? Então, assim, este trabalho que eu fiz, só para deixar claro, não é nenhuma encomenda. Minha mãe tinha sim me feito o pedido, ela tinha me encomendado, mas como a minha mãe também é uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de renda, né? Ela não conseguiu a aposentadoria dela, ela mora com meu padrasto, então é praticamente meu padrasto realmente que sustenta os dois hoje em dia. Eu pensei, o aniversário da minha mãe tá próximo. Por que não presentear minha mãe com um trabalho que eu sei que ela gosta tanto, só que hoje em dia, infelizmente, ela não consegue mais fazer, né? Então, este trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje
é um presente para minha mãe, certo? Eu vou virar a câmera então aqui para que vocês possam ver todos os detalhes desse lindo trabalho. Ó, meus amores, aqui então está, ó, as 3 peças do meu joguinho de banheiro. Fiz esse joguinho no modelo Priscila, como eu já havia informado para vocês. Aqui, ó, eu fiz a minha capa para a tampa do vaso da minha mãe, ó. É um modelinho bem simples, porém eu achei ele muito bonito, muito delicado. Fiz uma redezinha, ó, modelo bem simples, iniciando com 8 correntes, um ponto alto, 8 correntes. Fui descendo, ó, no trabalho. A próxima carreirinha fiz 7 correntes, um ponto alto, 7 correntes, um ponto alto, assim por toda a carreira. E fui diminuindo até chegar à parte de fechar, certo? É aquela redezinha bem básica, bem simples, que geralmente se faz nos joguinhos de banheiro, nas capas da tampa do vaso, certo? Eu vou mostrar essa tampa de frente agora para vocês. Aqui, ó. É uma capa bem simples, bem fácil de fazer. Confeccionei todo esse jogo em tons do meu verde soldado. É um verde soldado. A minha mãe que escolheu, na verdade, as cores que ela queria. Ela escolheu esses tons de rosa, que ela queria um tom de rosa pink com um mais clarinho. Foi o que eu fiz. Fiz todo esse jogo, todo não, só a parte do meu verde soldado foi que eu abri um cone novo, né? Que eu tinha um cone fechado para poder fazer esse jogo. Mas esses 2 tons de rosa já eram de sobrinhas que eu tinha aqui no ateliê. E como ela escolheu esse tom rosa, que ela gostaria para o jogo dela, já aproveitei para ir fazendo também, certo? Ó, eu fiz 4 carreiras nesse tom, não sei se vocês vão visualizar aí no vídeo, mas fiz 4 carreiras com esse tom de rosa mais forte, um rosa pink. Não tenho um rótulo ainda para mostrar para vocês, né, a referência da cor, porque era um barbante que eu já tinha aberto já há um bom tempo aqui no ateliê. Então, não sei mais onde é que eu deixei o rótulo para a referência da cor. Mas é um tom de rosa pink, ó. É um rosa mais forte. E esse é um rosa médio também, que eu já tinha o meu cone aberto. Como eu falei para vocês, era uma sobrinha que eu tinha no ateliê. E eu fiz. O bico de todas as minhas 3 peças, eu fiz uma pequena modificação na parte do meu bico. No modelo Priscila, pelo que eu vi ali, o bico era 10 pontos altos, direto, seguidos os pontos altos. A única alteração que eu fiz, como vocês podem ver, ó, fiz 5 pontos altos, o meu ponto picou com as 3 correntinhas no 5º ponto alto. Depois fiz mais 5 pontos altos. Fechando o último ponto alto aqui do meu bico, eu fiz uma correntinha, um ponto baixo. No 3º ponto alto da carreira de base, mais uma correntinha para dar separação. E segui fazendo meu próximo bico, 5 pontos altos. No 5º ponto alto fiz o meu ponto picô, mais 5 pontos altos. E dei o segmento para o meu bico. Essa foi, na verdade, a única diferença que eu fiz na parte do bico, né? A única alteração que eu fiz. Aqui, quando eu cheguei no meu tom do meu rosa médio, saindo do rosa pink, no vídeo ali que eu tava seguindo da videoaula, eram mais 4 carreiras, ou desculpa, 4 não, 5 carreiras que se seguia. Eu fiz mais 2, então eu fiz 7 carreiras no meu tom de rosa médio, e mais 4 carreiras iniciais com meu tom de pink, certo? Para ficar num tamanho perfeito, que desse um caimento bom nas laterais, né, da tampa da minha mãe. Peguei as medidas certinho com a minha mãe, né, e fui fazendo. Eu amei esse resultado, achei que ficou muito bom, certo? Vou mostrar os tapetes menores agora para vocês. Ó, meus 2 tapetinhos menores também. Foi um jogo, assim, no modelinho, na verdade, meus amores, bem simples. Como vocês podem ver, ó, meus 2 tapetes menores, os 2 são iguais, tá? Não tem diferença. Mesmo o tapete da frente da pia e o tapete da frente do vaso, do pé do vaso, eu fiz os 2 iguais, naquele modelinho reto tradicional, tá? Porque a minha mãe, assim como eu, ela não gosta muito daquele modelo
pro pé do vaso do tapete de encaixe, tá? Com aquele formato de encaixe mesmo direto pro pé do vaso. Minha mãe não gosta muito, então eu fiz todo o joguinho exatamente de acordo com o gosto dela, né? Ela prefere os dois tapetinhos, tanto da pia como o pé do vaso, retinhos, iguais, sem muitos detalhes diferentes. E é a mesma visão que eu tenho quando eu for fazer algum trabalhinho, algum jogo para mim, para minha casa. Eu tenho essa mesma opinião. Eu particularmente não gosto de tapete de encaixe para o pé do vaso, mas isso é uma questão de gosto, né, pessoal? Isso daí varia de pessoa para pessoa. Tem clientes que, quando me pedem para fazer o jogo de banheiro, pedem sim para mim fazer o tapete da frente do pé do vaso com um modelo de encaixe, né? Não esses retos. Mas é como eu digo, né? Gosto não se discute, né, pessoal? Isso daí varia muito, certo? De uma pessoa para outra, de um cliente para o outro. Como é para minha mãe, e ela já me deixou bem claro como ela gostaria que fosse o jogo, né? A princípio, ela tinha me feito uma encomenda desse jogo, ela tinha me pedido, mas como eu falei para vocês, achei melhor dar para ela de presente. O aniversário dela tá próximo, então pensei, por que não? Eu sei que a minha mãe ama esses trabalhos, né? Foi a minha maior inspiradora em querer aprender a fazer o crochê. Então, como infelizmente hoje em dia ela não tá mais conseguindo fazer por conta da saúde física dela mesma, pensei, vou dar de presente para minha mãe então. Ela ficou muito feliz, agradeceu muito, né? Não esperava, porque ela tinha feito o pedido, mas não, é um presente meu para ela, sim, ela merece muito. Certo, gente? Agora eu vou passar as informações de medida, vou pesar esse jogo tudo direitinho para mostrar para vocês. Bom, meus amores, agora eu vou tirar a medida, certo, das minhas peças para vocês verem qual o tamanho que ficou cada peça minha. Vou tentar aqui tirar a medida certinha, com uma mão só fica um pouco difícil, mas vamos lá. Eu já tenho anotado as medidas dele, qualquer coisa passo para vocês. Ó, dou um picô. Mas ele bem esticadinho, eu já havia tirado a medida dele antes de fazer o vídeo para vocês. Ele ficou exatamente, ó, com 46 centímetros de comprimento, a capa para a tampa do vaso, tá? 46, que é o que a minha mãe precisa pro vaso dela, de comprimento por... Vamos ver se eu consigo aqui pegar certinho, de um ponto picô pro outro. Vamos ver. Com uma mão fica um pouco mais complicado. Ó. E a largura, como vocês podem ver, ó, ficou com 42 centímetros de largura. Minha mãe disse que a largura da tampa dela era em média 38, 39 centímetros, então ficou realmente perfeito, ficou até um pouco mais larguinho, né? E o bom de ficar um pouco mais largo nas laterais é porque dá um caimento melhor para a peça, né? Depois que coloca na tampa. Fica um caimento mais bonito. Muito mais bonito depois. Ó. Vou tentar medir agora para vocês também a parte dos tapetes menores, ó. Que eles ficaram praticamente mesma medida os dois, né? Então, não preciso medir os dois. Às vezes dá uma diferença de 1, 2 centímetros de cada um, dependendo da tensão do ponto, né, quando se faz, mas é uma diferença mínima, é muito pouco. Ó, como vocês podem ver, ó, de comprimento ficou com 63, por causa do ponto picô, 63 centímetros de comprimento, os tapetes menores, por... Vamos ver aqui, botar no meu picôzinho, de um lado, ó, por 38, chegando aqui no meu picô, por 38 de largura. Então, os tapetes menores ficaram em média com 63 de comprimento, desculpa, por 38 centímetros de largura.
É um comprimento muito bom, é um tamanho excelente também, até porque o banheiro da minha mãe não é um banheiro muito grande, é um banheiro pequeno, né? E ela também tinha me pedido, filha, faz tapetinhos não tão pequenos, mas também não tão grandes assim, mais ou menos uma média, né, de tamanho, para não ficar tão pequeno nem muito grande no banheiro dela. Então, eu achei que nesse tamanho ficou perfeito. Ficou um tapete num tamanho médio praticamente, né? 63 de comprimento é na medida dos tapetes médios. Ó, agora eu vou dobrar eles para que a gente possa ver o peso que ficou cada peça e depois pegar minha balança. Depois a gente vê o peso total de todo o trabalho das 3 peças juntas, né? Vamos dobrar. Já peguei minha balança. Ó, dobrei mais ou menos minhas peças. Agora vamos pesar, né? Ó, vou botar o primeiro tapetinho dos tapetes menores para ver a pesagem dele. Ó, o primeiro tapetinho ficou com 279 gramas, para vocês verem como realmente é um jogo bem econômico, gasta pouco em material. E quanto mais cores, quanto mais tons a gente utilizar na peça, mais econômica vai deixar a sua peça, né? 279 gramas o primeiro tapetinho. Vamos ver o segundo tapete. Ó, 275. O primeiro deu 279. Desculpa, e esse segundo 275. Vocês podem ver que varia, às vezes, 2, 3 gramas de um para outro. É normal pela tensão do ponto na hora de fazer. E vamos ver quanto é que ficou a capa para a tampa do vaso. Ó, 238 gramas também. Então, praticamente as 3 peças ficaram pesando praticamente a mesma coisa, né? 230, ficou na média de 237 gramas, 238, mas as 3 peças, cada uma, ficou pesando praticamente a mesma coisa, não teve muita diferença no peso, na pesagem. Certo, meus amores? Agora eu vou colocar as 3 peças para ver o jogo todo. No caso, vamos zerar, para ver o jogo todo, quanto que deu no final. Pronto, coloquei agora minhas 3 peças juntas, ó, deu 809 gramas. Para vocês verem como é um joguinho bem econômico, não chegou nem a 1 quilo, né, o jogo completo, as 3 peças. Então, é um jogo bem prático, fácil de se fazer e é muito vendável, né? Ele é muito vendável esse jogo. As clientes geralmente gostam muito desses modelinhos de jogos para fazer para banheiro, né? Elas gostam bastante. Certo, meus amores? Então, a princípio, eu já falei demais, eu sei que eu falo bastante, mas é porque eu gosto de trazer tudo muito detalhadamente para vocês, muito bem explicadinho, tá? Para que vocês possam ver todas as informações de cada novo trabalho que eu faço. Certo, meus amores? Então, agradeço a todos que me acompanharam até agora, certo? Uma ótima semana a todos vocês. Que Deus abençoe a vida e família de cada um de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.